Bom dia, boa tarde ou boa noite, não sei que horas você está assistindo esse vídeo, mas eu estava tendo uns tickets de suporte e eu falei, cara, eu preciso gravar um vídeo disso aqui, porque o que esse campo passou, outros campos podem estar passando e a gente precisa resolver esse problema, que é um problema financeiro, que afeta as igrejas do CMS, e um problema contábil, tá? Que fique bem claro que o objetivo desse vídeo não é expor nenhum processo que algum campo está fazendo errado, tá? Mas sim ajudar você, contador, analista que confere as movimentações financeiras, você auditor que fique atento às coisas, movimentações que acontecem no CMS e consiga periodicamente revisar algumas informações para que não chegue nesse cenário, tá? Então, não é para expor nenhum campo aqui, embora eu vou mostrar alguns dados, algumas informações, mas sim para mostrar que eu preciso do seu feedback para a gente solucionar isso junto. Eu não posso solucionar sem o seu feedback, porque a solução vai impactar as finanças da igreja e vai impactar o patrimônio contábil, ok? Então, eu vou compartilhar aqui minha tela com você. Eu estou numa entidade oficial aqui, tá? Descobri, ajudando um campo, que outros campos estão nessa mesma situação. Vamos lá. Qual a problemática que a gente tem aqui, tá? Essa conta aqui, ó, chamada gastos a pagar, ou em português vai estar despesas a pagar. Eu estou tirando o relatório dela até o ano de 2020. Então, os contadores, tesoureiros assistentes começaram a entrar em contato muito com a gente sobre esse relatório, principalmente no final do ano agora, no início do ano, porque eles precisam fazer a sustentação contábil, tá? O que é a sustentação contábil? É você falar para a contabilidade que esse saldo que está na contabilidade tem no ACMS e baixa essas informações. Vamos entender um pouquinho como funciona esse relatório, tá? Aqui nessa primeira coluna ele mostra o saldo que está no ACMS. Na segunda coluna, o saldo que não está contabilizado. E na terceira coluna, o saldo que deveria estar na contabilidade, tá? Então aqui nesse exemplo, eu teria que ter esse saldo de R$40. Mas não é isso que eu quero chamar a atenção de vocês aqui hoje, tá? O que eu quero chamar a atenção de vocês é o seguinte. Essa conta de despesa a pagar, ela nunca, em exceção alguma, tá, pode ter nessa coluna de saldo atual um valor positivo. Nossa, e agora? Por que está positiva essa conta? O que aconteceu? Por que não pode ficar positivo, tá? Essa conta, ela tem uma natureza, vamos chamar assim, credora, assim como a conta lá do seu patrimônio chamado fornecedores a pagar, tá? Ela tem a mesma funcionalidade ali de deixar agendados pagamentos futuros. E como você sabe, um fornecedor a pagar, ele nunca está devedor, ele sempre está na natureza credora, tá? Falando numa linguagem aqui mais para os analistas, talvez não estão imergidos nesse linguajar contábil. Essa conta, se ficar com saldo positivo, significa que foi feita alguma coisa errada nela, tá? Ela nunca pode estar com saldo positivo. Veja que eu tenho várias contas aqui com saldo positivo, tá? Várias igrejas, ó. Mas você fala, Lucas, mas como é que isso foi acontecer? Foi um erro do sistema, o sistema permitiu. O sistema permitiu que isso acontecesse, tá? Mas passou por um processo de validação e conferência do analista, que confere as movimentações financeiras, do contador, que contabiliza isso, e não sei como ele não pegou essas informações aí no fechamento mensal dos seus balanços, ok? E também do auditor. 3 conferências foram feitas, 3 processos que deveriam ter sido feitos e passou em branco, tá? E eu vou explicar para você, eu abri agora, nem sei aqui, vou fazer uma análise junto com você, nem analisei antes, mas vou mostrar para você como que isso acontece, tá? Só olhando o saldo aqui da conta, a gente chega à conclusão de que essa conta de despesas a pagar, ela teve mais entrada do que saída.
ok? Ou seja, eu tive mais pagamento do que realmente agendamentos para pagamento no futuro, assim, ou compromissos agendados para pagar no futuro, ok? E como você falou, mas como é que aconteceu isso na prática? Vamos analisar um pouquinho? Vamos pegar essa igreja aqui, Abreulândia, tá? Vou pegar aqui o relatório de movimentações financeiras. Copiar, colar. Vou pegar aqui a conta de despesas a pagar, pegar um período maior aqui para a gente dar uma analisada, tá? Vamos ver o que aconteceu nessa igreja e eu vou explicar na prática o que pode ter acontecido, ó. Olha aqui, já de cara eu já encontrei, ó. Eu tenho um pagamento que eu não tenho a contrapartida aqui, tá? Do agendamento do compromisso para pagamento desse compromisso no futuro, ok? Por isso que ele está com saldo de R$ 40 positivos. Aqui ele está no período 3 de 2017. Vou só listar esse período para a gente verificar a contrapartida. E aí eu vou assinar os dois cenários que isso pode acontecer. Opa, preciso pegar todas as contas. R$ 40. Ó a diferença. Onde está aqui o pagamento? Ó. Uma transferência entre contas para conta corrente, tá? Então, eu vou explicar esse cenário. Vou até abrir aqui um Wordzinho para a gente fazendo junto, tá? Para você entender como é que aconteceu isso no ACMS e por que isso ainda está disponível. Claro que a gente vai corrigir isso, tá? Então, nós temos o seguinte cenário, tá? Despesas da igreja parcelada. Temos esses dois cenários. Cenário 1, despesas da igreja parcelada. E nós temos o cenário 2, despesas conta corrente parcelada. Pelo que eu analisei ali, nós estamos vendo uma despesa conta corrente parcelada. Então, eu vou começar pelo cenário 2 aqui, da despesa conta corrente parcelada. Vamos aqui dar um cenário hipotético, tá? Vamos chamar aqui aquela despesa de, sei lá, uma despesa aí que a associação lançou, tá? Quais são os movimentos que se geram no ACMS? Não vou falar aqui de contabilidade, mas vou falar de ACMS. Quando eu registro uma despesa conta corrente com pagamento futuro ou parcelada, tá? Então, vamos dar um exemplo aqui. No ACMS nós vamos ter o seguinte movimento, tá? Eu vou ter uma saída no departamento da igreja. Saída do departamento da igreja. Vou pular valor, R$ 40, que é o que a gente estava vendo, tá? E vou ter mais uma saída na conta despesas a pagar, ok? Como eu lancei essa despesa lá pela tela da associação como uma despesa conta corrente parcelada, o que vai acontecer? Então aqui eu tenho registro da despesa conta corrente. Vamos voltar só aqui para me ver um detalhe aqui. Ó, possivelmente aqui aconteceu o seguinte cenário, tá? Vou até mudar aqui, olha. Pode ver que são várias despesas, ó, 2 de 10, tá? Vamos chamar aqui que tinha uma despesa de R$ 120 e foi parcelada em 3 vezes, tá? Então eu vou ter uma saída aqui. Parcela 2/3. Possivelmente aconteceu isso. Parcela 3/3. Eu vou chamar aqui uma outra aqui. Saída conta corrente parcela 1/3, tá?
Então, nós temos esses seguintes movimentos que esse registro de despesa conta corrente gerou no CMS, tá? O que acontece? Quando chega a data que eu agendei aqui desse parcelamento, normalmente essa data é quando o tesoureiro está digitando a remessa, automaticamente o ACMS entende que é uma despesa conta corrente, ele verifica a data que foi agendada essa despesa a pagar e ele faz uma transferência de contas, transferindo esse saldo para a conta corrente. Então acontece uma transferência de contas automaticamente ao digitar ao gerar uma remessa. Então, qual o movimento que acontece aqui, tá? Acontece uma saída no conta corrente, parcela 2/3, e uma entrada na conta despesas a pagar, ok? Parcela 2/3, então aqui é positivo, tá? Aí o que acontece? Então, tem esse seguinte cenário. Alguém identifica, isso pode ser o contador, pode ser o próprio analista, que esse movimento não era para ter sido registrado assim, tá? Foi registrado errado, era para ter sido registrado tudo no conta corrente, não era para ter sido nada parcelado, ou não existiu essa despesa, tá? O que eles vão lá e fazem? Eles vão lá e excluem, ou edita isso aqui, esse lançamento. Aí o que acontece? Só fica registrado no CMS esse movimento aqui, olha. Vamos supor que ele editou aqui, jogou para conta caixa, ou editou aqui, jogou tudo para conta corrente, em vez de ser 40, colocou aqui R$120, ou excluiu a despesa toda. Essa transferência que o ACMS fez automaticamente, ele fica registrado. Que a gente olhando esse relatório aqui, a gente entende que foi esse cenário. Foi feito automaticamente uma transferência do despesas a pagar para o conta corrente, ok? E agora tem um saldo que não existe. A igreja deixou de pagar R$40, ou perdão, pagou a mais R$40 em algum período, e aí acertou um despesas a pagar que nunca existiu. Ele ficou com esse saldo positivo, tá? Eu tenho aqui esse segundo cenário também, que pode acontecer, tá? Que ele acontece da seguinte maneira. Registro de despesa parcelada. O que acontece nesse registro de despesa parcelada? Eu tenho uma saída no departamento, valor 120. E eu tenho uma saída na conta despesas a pagar, valor menos 120. Aí o que acontece? Eu tenho um pagamento de parcelamento, que é quando o usuário entra lá na igreja no menu saída, se eu não me engano, pagamento de parcelamento. E ele faz a baixa desse pagamento de parcelamento. E aí ele faz o seguinte movimento: uma entrada em despesas a pagar, valor R$120, e uma saída na conta banco ou na conta caixa fixo, no valor de menos R$120. Aí o que acontece? Mesmo cenário desse cenário aqui de baixo. O cara fez o pagamento lá na telinha, lá dando a baixa do parcelamento. Na hora de alguém revisar essa despesa aqui, lá na tela de conferência, ele vai lá e edita isso aqui. Ah, não era despesa a pagar, era conta caixa. Tá? E automaticamente é tirado baixo, ou seja, duplicou a conta caixa aqui. Ou simplesmente a pessoa vai lá e exclui isso do sistema, ou seja, fica só esse lançamento aqui, pendente aqui, uma entrada na conta de despesa a pagar que não tem uma contrapartida realmente de despesa a pagar, ok? Então é esse cenário que acontece de ficar esses saldos positivos, ok? Que nunca deve acontecer.
E o que acontece? Desapercebidamente, o analista não percebeu que isso aconteceu, o contador não percebeu nas suas análises e nem o auditor percebeu aí nas suas auditorias. Esse saldo ficou ali e agora está um saldo, inclusive, fora de natureza. Se contabilizou certo. O que eu vi muitos contadores fazendo é o seguinte: eles veem esses saldos que ficou aqui e fazem um ajuste lá na contabilidade. E esquecem de fazer o ajuste aqui na CMS. O que eu, como suporte, a equipe de suporte precisa fazer? Já que não existiu esse lançamento aqui acima, ou ele foi editado, e mesmo caso nesse segundo cenário aqui de uma despesa conta corrente parcelada, eu preciso excluir esse movimento. Só que aqui, vamos voltar ao exemplo aqui, olha, desse cara aqui. Se eu excluo esse movimento, eu excluo ele e a contrapartida, tá? Automaticamente, quando eu excluo esse movimento, eu dou um benefício para a igreja, tá? Porque eu falo para a igreja assim que nesse período lá atrás não existe mais esse movimento, ok? A igreja foi beneficiada com R$40 que em algum momento ela se acertou lá, tá? Então eu não posso excluir esse movimento sem o seu feedback positivo, porque ao excluir isso, eu afeto o resultado financeiro dessa igreja e o seu patrimônio contábil também precisa ser ajustado. Eu não sei se você fez o ajuste disso aí manualmente ou não, mas precisa ser ajustado. Se você já fez isso manualmente, a gente precisa só excluir aqui no CMS para ajustar aqui esse registro, ok? E na contabilidade você deixa do jeito que está, ok? Mas lembrando que o saldo final tem que bater. Tá? Então, eu compartilhei esse cenário com vocês para vocês entenderem como analisar, tá? Essas igrejas que estão com esses saldos positivos aqui na despesa a pagar. E o que você tem que fazer? Você tem que entrar em contato com o suporte solicitando que seja excluído esses movimentos que geraram esse saldo fora de natureza, ok? Lembrando que ao excluir esses movimentos, vocês precisam ver a necessidade de excluir esses movimentos ou se tornar na contabilidade e também notificar aí os responsáveis da tesouraria de que os saldos das igrejas vão ser atualizados, ok? Tanto na conta caixa como na conta corrente, isso pode acontecer, ok? Vou procurar entrar em contato com todo mundo aqui que eu identifiquei. Identifiquei mais de 480 igrejas com esse problema na divisão sul-americana, ok? Então, eu vou tentar entrar em contato, no particular, com todos vocês, para a gente fazer essa correção juntos, ok? E se eu não entrar em contato com você no particular, quer dizer que a sua associação está de parabéns, porque ela levou bem à risca esse processo de controle patrimonial, controle dos saldos financeiros, e a gente não tem esse cenário acontecendo na sua entidade, tá bom? Espero ter ajudado você aí. Um forte abraço e Deus abençoe as nossas igrejas e as nossas tesourarias. Até mais.